Noite, como anunciado, nós iremos dar início à nossa live desta noite com a mensagem da Palavra de Deus, nesses tempos de confinamento, nesses tempos de quarentena, onde não podemos ir ao templo, mas podemos, como igreja, porque igreja não são as quatro paredes, nós somos a igreja de Cristo. Então, como igreja, nós podemos estar unidos através desta live, desta ferramenta, deste mecanismo que nos possibilita, através da tecnologia, de levarmos até você a palavra de Deus. Eu espero muito nesta noite poder chegar até o teu coração, chegar até a tua alma, com a mensagem da palavra de Deus nesta noite. E para podermos basear a nossa mensagem nesta noite, nós queremos ler na palavra de Deus, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Então nós iremos ler este texto da palavra de Deus, um texto muito importante, interessante. Todo texto da Bíblia é importante, obviamente, mas este texto vai trazer para nós ensinamentos que você talvez não possa ter com tanta precisão quanto esse texto vai nos informar. E Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Este texto da palavra de Deus, nesta noite, ela trata de duas coisas importantes. E dentro destas coisas importantes que a palavra de Deus nos fala, ou melhor, três coisas importantes, dentro destas três coisas importantes, nós podemos ver e observar que esta mensagem vai falar de que tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então é nisto que eu quero falar nesta noite. É sobre isto que eu quero falar com você nesses instantes, em alguns minutos, a respeito de tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E o texto que acabamos de ler, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, mostra que dentro desta diferença entre os que servem e os que não servem a Deus, existem duas classes de pessoas. A primeira coisa que nós observamos neste texto é que Jesus está falando de duas classes de pessoas. Os que servem e os que não servem, como nós já falamos no tema da mensagem, no título da mensagem. Jesus está falando justamente sobre isto. Sobre os que servem e os que não servem. Vou reler o texto para que você observe bem como Jesus faz esta diferença. Precisa. Uma diferença que é notória. Ele vai utilizar um conhecimento da arquitetura da época, e todos tinham este conhecimento, porque todos construíam casas para morarem, contratava pessoas para construírem suas casas, para morarem, mas todos moravam numa casa e sabia como era a construção de uma casa, como hoje você sabe como é a construção de uma casa. Pelo menos o básico, você sabe como é que se constrói uma casa. Então Jesus pega a construção de uma casa
para falar destas duas classes de pessoas. Eu vou reler o texto em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus ele fala desta construção de duas casas, a edificação de uma casa, a construção de uma casa. Fala sobre um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E fala de um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Então, a palavra de Deus está falando destes dois homens, destes dois homens que edificaram, ambos edificaram uma casa. Um edificou a casa sobre a rocha e o outro edificou a casa sobre a areia. E quando ele está falando sobre esta edificação destas casas, o que edificou a casa sobre a rocha e o que edificou a casa sobre a areia, está falando sobre duas classes de pessoas. Ele diz que, no versículo de número 24, ele fala precisamente assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica. Então ele fala de um grupo de pessoas que ouve a palavra de Deus e pratica. Então ele fala de pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam. No versículo de número 27, ou melhor, versículo de número 26, ele vai falar daqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Então Jesus aqui ele fala de duas classes de pessoas. Um que ouve a palavra de Deus e pratica, e outro que ouve a palavra de Deus e não pratica. Falando sobre a palavra, essas duas classes de pessoas, então é notório, é bem visível esta divisão que Jesus faz. Existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam, e existem outras pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. É sobre essas duas classes de pessoas que Jesus está falando. É sobre essas duas classes de pessoas que Jesus está se pronunciando. Os que ouvem e praticam, no versículo 24, e os que ouvem e não praticam, no versículo 26. E nós podemos observar que estas pessoas, elas sempre são mencionadas por Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, novamente, Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 21, vai falar de novo destas duas classes de pessoas. Os que ouvem a palavra de Deus e praticam, e os que ouvem e não praticam. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, tem muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, existem os que dizem Senhor, Senhor, e existem aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. São os que vão entrar no reino de Deus. E os que ouvem a palavra de Deus e não praticam são os que não vão entrar. Então Jesus ele fala novamente em Mateus capítulo 7, versículo 21, que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam, e outros que ouvem a palavra de Deus e praticam. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18, o profeta Malaquias também fala sobre isso. Ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18, ele fala, enfatiza bem isto. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Malaquias diz que outra vez se verá a diferença entre o justo e o perverso.
entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Está bem claro lá em Malaquias, com essas palavras que eu estou lhe dizendo. Se você quiser conferir, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então nós vemos que no capítulo 7, versículos 24 a 27 de Mateus, Jesus está falando destas duas classes de pessoas. Os que ouvem a palavra de Deus e praticam, e os que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Tem muitas pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem muita gente que diz Senhor, Senhor. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas Jesus está falando daqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, verso 24, ele diz, o homem, vos comparo, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, são comparados ao homem prudente, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, são comparados ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Então Jesus está falando deste homem que ouve a palavra de Deus e pratica. E fala no versículo 26 do que ouve a palavra e não pratica. Você talvez seja uma dessas pessoas que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ou se não é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é aquele que ouve e pratica. Você está classificado dentro de uma dessas duas classes de pessoas que Jesus está falando. Esses dois tipos de pessoas. Jesus classifica dois tipos de pessoas, o que ouve e pratica e o que ouve e não pratica. Ou você ouve e pratica, ou você ouve e não pratica. E existem muitas pessoas que dizem, eu creio em Deus, eu sou de Deus, mas não se esforçam para praticar a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, eu sou de Deus, eu acredito em Deus, postam coisas sobre Deus, falam sobre Deus, mas estas pessoas dizem, eu sou desse jeito e não vou mudar nunca. Quem quiser me aceitar é desse jeito. Quem não quiser me aceitar é desse jeito também. Se eu não vou mudar para agradar a ninguém. Eu não vou mudar para fazer a vontade de ninguém. Eu sou assim e acabou. Eu não dou meu braço a torcer, eu não vou me humilhar a ninguém. Eu não vou... Não. Essas pessoas ouvem a palavra de Deus e não praticam. Essas pessoas são aquelas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Aquelas que dizem, eu sou desse jeito, pronto. Há pessoas que dizem, há um adágio popular que diz, o galho que nasce torto, até a sua cinza, quando queima, é torta. Tem pessoas que dizem isso. Tem pessoas que dizem, fulano depois que bebe, que fuma, que joga, que tem várias mulheres, que mata, que rouba, que se prostitui, aí vai dizer, eu sou crente. Agora eu estou servindo a Deus. Porque estas pessoas, elas acham que as pessoas nascem de um jeito e tem que morrer daquele jeito, que as pessoas não podem mudar, não há mudança. Mas a palavra de Deus diz que existem as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam, e tem aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Estas pessoas que dizem, eu sou desse jeito, eu não mudo, eu não vou mudar por causa de ninguém, eu sou assim, quem quiser me aceitar que seja assim, quem não quiser que não me aceite, e por aí vai. Mas só que estas pessoas se esquecem que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, a palavra de Deus diz, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, se alguém ouve a palavra de Deus e pratica, estas pessoas são novas criaturas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que você vai encontrar lá isto. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é mais aquela velha criatura. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. É isso que diz a palavra de Deus. São os que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então essa história de dizer, eu nasci assim, eu vou morrer assim, o galho que nasce torto, até a sua cinza é torta, eu sou assim, não mudo por causa de ninguém, quem quiser me aceitar assim, que me aceite, quem não quiser que não me aceite. Essas pessoas que falam isto, elas são classificadas dentro daquelas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Aquelas que
tentam mudar de vida, aquelas que procuram se submeter à vontade de Deus, são aquelas que ouvem a palavra de Deus e praticam. E Jesus já tinha dito isso em João capítulo 3. Em João capítulo 3, Jesus diz, Jesus tem um encontro com Nicodemos, ali no capítulo 3 de João, e ele diz para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É um novo nascimento. Jesus chama as pessoas para um novo nascimento, para não serem aquelas pessoas que eram antigamente, para deixarem de ser aquelas pessoas que antigamente tinham uma vida totalmente distante de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos diz, mas como pode um homem sendo velho voltar para o ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Isso Nicodemos fala em João capítulo 3. E Jesus responde, Nicodemos, é aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Jesus novamente fala para Nicodemos, Nicodemos tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, é um novo nascimento. São os que ouvem a palavra de Deus e praticam, Nicodemos. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e procuram praticar. Essa história, Nicodemos, de galho que nasce torto, até a sua cinza é torta, é mentira do diabo. Essa história de dizer, eu sou assim, e quem me quiser que seja assim, eu não vou mudar por causa de ninguém, eu não vou deixar de ser eu mesmo. A palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus disse isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus, ele nos chama para um arrependimento, nos chama para ser novas pessoas, novas criaturas. Os que ouvem a palavra de Deus e praticam. Por isso Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele fala sobre os que ouvem a palavra de Deus e praticam. São comparados a homens prudentes que edificaram a sua casa sobre a rocha. E você pode dizer, mas eu acredito em Deus. Em Tiago capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Tiago diz assim, Tiago, irmão de Jesus, ele diz, crês tu que é o único Deus? Fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Você anota aí, procura na sua Bíblia, você que está em casa, tem uma Bíblia, ou vai no celular, consulta no celular, agora não porque está na live, não sai da live para ir para consultar no celular, não, pega uma Bíblia aí e examina na Bíblia. Tiago 2,19, então anota, depois tu te passar a live, tu procura no celular. Tiago 2,19 diz, crês tu que é o único Deus? Fazes bem, não faz mal, você crê que é o único Deus. Mas até os demônios creem e tremem. Crer em Deus não é suficiente. Só acreditar que Deus existe não é suficiente. Por isso Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 24, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é comparado a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus nos chama para ouvir a palavra de Deus e praticar. Tiago capítulo 2, ainda no capítulo 2, verso 12, ele vai dizer que não sede apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. O Tiago ele fala, não sede apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Tiago aprendeu com Jesus Cristo isso. Então, Jesus ele fala, tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Ele está falando de duas classes de pessoas. Entre os que ouvem a palavra de Deus e praticam, e aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Mas você pode me perguntar, sim, e daí? Eu sirvo a Deus, eu ouço a palavra de Deus e pratico. Então, porque eu sirvo a Deus, não posso passar por problemas, ou não vou passar por problemas. Então, a pessoa diz, eu estou classificado dentro daqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Eu não estou classificado dentro daqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Eu estou dentro da classificação daqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então, se eu ouço a palavra de Deus e pratico, então eu não vou passar por problemas. Então, eu não vou ser atingido por problema nenhum. Existe esse pensamento em algumas pessoas. Algumas pessoas que se dizem cristãs, algumas pessoas que se dizem servas de Deus, acham que pelo fato de servirem a Deus, nenhum problema vai chegar na sua casa. Eles não vão ter nenhum problema, eles não vão passar por dificuldades. Mas será que isto é verdade? Será que isto é verdade? Será que a diferença entre o que serve e o que não serve é não passar por problemas? É não passar por dificuldades? Será que é isto que Cristo está dizendo em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27? Será que é isto que Cristo está dizendo? Que aquele que o serve não vai passar por problemas? Este pensamento é muito forte entre os cristãos. Eu estava na fila do banco
um outro dia, já nesse período de pandemia, ainda nesse mês, eu estava na fila do banco, guardando as devidas proporções, diferenças de espaço que o banco está fazendo isso, e nós estávamos ali, todos, eu estava de máscara, estava ali obedecendo às normas que são estabelecidas pelas autoridades de saúde. E, de repente, chega uma senhora e abraça a outra, e se abraça ao pessoal. Aí teve alguém que disse, gente, cuidado, não pode fazer isso não. Aí esta senhora que abraçou a outra, disse, ah, meu filho, esta aqui é lavada pelo sangue de Jesus, esta aqui é lavada pelo sangue do Cordeiro. Isto lá no meio de todo mundo, uma fila enorme, era dia de pagamento, né, e tem uma fila enorme, e ela disse, ah, esta aqui é lavada pelo sangue de Jesus, esta aqui é lavada pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, ela estava dizendo que a pessoa, por estar servindo a Deus, ela não iria ter problema nenhum com o coronavírus. Poderia abraçar que ela estava imune ao coronavírus. O que ela estava querendo dizer, esta senhora, quando disse, ah, meu filho, esta aqui é lavada pelo sangue do Cordeiro, esta aqui é lavada pelo sangue de Jesus, ela estava querendo dizer, porque ela é crente, porque ela serve a Deus, ela está isenta de pegar o coronavírus, ela está imune, o coronavírus não encosta nela. Este pensamento está no meio do povo. Aconteceu, eu vi isto lá na fila do banco. Então, tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Será que essa diferença entre o que serve e o que não serve é você estar servindo a Deus e não passar por nenhuma dificuldade, não passar por nenhum problema? Você agora nesse problema, nessa pandemia, nesse problema com o coronavírus, será que porque você é servo de Deus, ah, eu sou crente, Deus não vai deixar isso acontecer na minha casa, não? Eu tenho visto muitas pessoas que não são protestantes, eu vejo muitas pessoas que quando você fala sobre o coronavírus, esse menino tem que ter fé em Deus. Tendo fé em Deus, nós não vamos pegar o coronavírus. Tendo fé em Deus, no coronavírus não chega na minha casa. Tem muita gente que diz isso. Tem muita gente que fala isso. Achando que porque está servindo a Deus, achando porque crê em Deus, achando porque chama o nome de Deus, então ele está guardado de todo problema, de toda dificuldade, o coronavírus não vai encostar nele. Isto é um pensamento muito forte que está no meio das pessoas. Mas será que realmente isto é verdade? Será que isto realmente é a diferença que tem a ver entre o que serve e o que não serve? Vamos ler o texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, melhor dizendo. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, vamos ler de novo todo o texto, para a gente poder ver se realmente é isto que está sendo dito por Jesus Cristo. Que se você está servindo a Cristo, se você está servindo a Deus, não vai chegar nenhum problema na sua vida. O coronavírus não vai lhe pegar. Vamos ver se é isso que Cristo está dizendo, isso aqui. Aí Mateus 7, 24 a 27 diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se você observar o texto lido, você vai ver que ambos, tanto o homem prudente quanto o homem insensato, o homem prudente foi aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E o homem insensato foi o que edificou sobre a areia. Tanto o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, o homem prudente, ele edificou a casa. O homem sensato também edificou a casa. Veio a chuva, sopraram os ventos, os rios veio a enchente nos rios, bateu com ímpeto na casa do homem prudente que estava servindo a Deus, que ouvia a palavra de Deus e praticava. Também vieram as chuvas, veio a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios e bateram com ímpeto na casa também do homem insensato. Ora, você vê que o homem prudente, o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, edificou a casa. O homem imprudente, insensato,
que edificou a casa sobre a areia, que ouve a palavra de Deus não pratica, também edificou a casa. Você vê que a chuva, os ventos e o rio bate na casa do homem prudente. O vento, a chuva, os rios vêm e bate na casa do homem imprudente. Você vê que as mesmas condições, os mesmos problemas passam. O que edificou a casa sobre a rocha, o que ouve a palavra de Deus e pratica, e o que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ambos sofreram os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Ambos construíram a casa, provavelmente com o mesmo material. A Bíblia diz que cada um construiu uma casa, provavelmente com o mesmo material disponível na época que tinha para se construir uma casa. Ambos sofreram com a enchente dos rios, com as chuvas fortes, com os ventos fortes. Ambos sofreram. Bateu na casa tanto do que serve a Deus quanto do que não serve a Deus. Você está observando que as dificuldades, os problemas chegaram tanto para o que serve a Deus quanto para o que não serve. E se a gente for observar isto pormenorizadamente, nós vamos ver no Salmo de número 11, versículo 5. Lá no Salmo de número 11, versículo 5, se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai ver a Bíblia falando literalmente isso. Salmo de número 11, versículo de número 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Vou repetir. Salmo 11, versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. A palavra de Deus está dizendo que Deus põe à prova tanto o justo como ao ímpio. Ou seja, Deus submete às mesmas condições o justo e o ímpio. O justo e o ímpio, ou seja, aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus, vão passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Não é porque você crê em Deus, não é porque você é crente, não é porque você é um servo, uma serva de Deus, que você está isento de passar pelas mesmas dificuldades daqueles que não creem, daqueles que não servem a Deus. Todos nós estamos sujeitos às mesmas condições. O apóstolo Paulo diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Orou para não chover, não choveu, e orou para chover, e choveu. Mas ele diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. O profeta Elias. Tanto que serve a Deus quanto que não serve a Deus, eles estão sujeitos a passarem pelas mesmas dificuldades. Estão sujeitos a passarem pelos mesmos problemas. E Jesus, ele deixa isto bem claro. Em João, capítulo 6, versículo 33. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições. E Jesus estava dizendo isso para os discípulos, estava dizendo isso para aqueles que os estavam seguindo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Os ventos sopram, a chuva cai, os ventos sobram, os rios transbordam e batem na casa do que serve a Deus e batem na casa do que não serve a Deus. Deus põe à prova tanto o justo quanto ao ímpio. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se você for para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: e não tomes apenas água, toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo escrevendo para o pastor Timóteo, o jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo para ele, diz: não tomes apenas água por causa do teu estômago, toma também um pouco de vinho por causa das tuas frequentes. Lá está bem registrado na Bíblia atualizada e revista, a Bíblia revista e atualizada, na ARA. Então a Bíblia de Almeida, revista e atualizada, está lá. Escrito: ou melhor, não tomes apenas água por causa do teu estômago,
mas toma também um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Frequentes enfermidades. Está lá bem claro, frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Você sabe quem era Timóteo? Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5, diz que a fé de Timóteo era sem fingimento. O apóstolo Paulo diz, me lembro da tua fé. Uma fé sem fingimento que estava na tua avó Lóide, também na tua mãe Eunice, e eu creio que também é a mesma que há em ti. O apóstolo Paulo disse que Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, não toma apenas água, mas toma também um pouco de vinho, por causa das tuas constantes frequentes enfermidades, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era um homem que frequentemente estava enfermo, frequentemente adoecia. E o vinho naquela época tinha a propriedade curativa. Hoje, alguns vinhos, os melhores vinhos, têm uma propriedade curativa. Os que são vendidos aqui nos mercantis, alguns muito baratos, eles têm muito álcool, não tem quase nenhuma propriedade curativa. Mas ainda alguns vinhos têm algumas propriedades curativas por causa da uva. Mas o que eu quero enfatizar é que Paulo estava dizendo que Timóteo tinha frequentes enfermidades. Então, a fé de Timóteo era uma fé sem fingimento. Timóteo tinha uma fé sem fingimento. Então, não é porque você tem fé, não é porque você crê em Deus, não é porque você é de Deus que você não vai passar por problemas, por dificuldades, por doenças, que você está imune às enfermidades. Porque Timóteo tinha uma fé sem fingimento. E o apóstolo Paulo escreve para ele dizendo que ele tinha que tomar também vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Então, não é porque você serve a Deus que você está isento, imune ao coronavírus ou qualquer outra doença. Não. Não é porque esta é lavada no sangue de Jesus, esta é lavada no sangue do Cordeiro, como se isto impedisse da pessoa contrair o coronavírus ou de não passar o coronavírus. Mas o apóstolo Paulo diz que Timóteo tinha frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo manda ele tomar também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes. Não era apenas uma doencinha, eram frequentes as doenças dele. Está lá, confira, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Está lá registrado, qualquer Bíblia vai ter isto. Então, tem que haver diferença entre o que crê e o que não crê. O que serve e o que não serve a Deus. Porque crer, qualquer um pode crer, mas servir, nem todos servem. Servir a Deus é diferente de crer em Deus. Até os demônios creem e tremem. Mas servir a Deus é diferente de crer em Deus. Tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Existem essas duas classes de pessoas, os que servem e os que não servem. E não é porque você serve a Deus que você está imune de passar por problemas, por dificuldades. Não. Não é porque você serve a Deus que você não vai pegar o coronavírus. Eu sirvo a Deus, o coronavírus não vai me pegar, e nem ninguém da minha família, porque eu sou crente, eu sou servo. Não pense assim, porque não funciona assim. No mundo tereis aflições. Deus põe à prova tanto o justo como ao ímpio. Timóteo era um homem doente, frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo diz que a fé dele é sem fingimento e ele tinha frequentes enfermidades. O próprio apóstolo Paulo, ele era doente dos olhos. Ele escrevendo aos Gálatas, ele diz, se vocês pudessem, vocês arrancariam os próprios olhos e me dariam. E ele fala do espinho na carne, que Satanás os bofeteia, e muito provavelmente era esta doença que ele tinha nos olhos. O apóstolo Paulo era um homem doente. Então não é porque você é crente que você não vai passar por problemas, por dificuldades, e que a doença não vai lhe pegar. Não é por isso. Então, pastor, se tem que haver diferença entre o que crê e o que não crê, e a diferença não está, e a diferença entre o que crê e o que não crê não está em eu não pegar doenças, em eu não ter problemas, então onde está a diferença? É que Deus, ele mantém firme aquele que serve. Deus mantém firme na fé aquele que serve. Deus sustenta aquele que serve. É isso que está sendo dito lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. É isso que está sendo dito. Se você voltar lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24 a 27, vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você está vendo? É a casa. Um constrói a casa, outro constrói também a casa. Vem a chuva, sopram os ventos, transbordam os rios, bate com ímpeto na casa do que serve a Deus. Vem a chuva, sopram os ventos, transbordam os rios, bate com força na casa do que não serve a Deus. O que serve a Deus, a casa permanece firme, não cai. O que ouve a palavra de Deus e pratica, a casa não cai, permanece firme. O que não ouve a palavra de Deus, ou melhor, o que ouve a palavra de Deus e não pratica, a casa cai. E é grande a sua ruína. Você observa onde é que está a diferença? A diferença não está na casa. A diferença não está nos problemas que eles enfrentam, porque são os mesmos problemas. A casa é provavelmente feita com o mesmo material. Você está vendo onde está a diferença? Onde a casa foi edificada. Um edifica a casa sobre a rocha. E a palavra de Deus diz que Cristo é a rocha, é a pedra angular. Cristo é a nossa rocha. Quando Jesus diz, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, Jesus não estava dizendo que iria edificar a casa sobre a igreja sobre Pedro. Jesus estava dizendo que iria edificar a igreja sobre ele mesmo. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Cristo é a rocha, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e Cristo é a rocha. O próprio apóstolo Pedro vai dizer, e Cristo é a rocha. Você vê qual é a diferença? A diferença não está na casa. Todos são feitos da mesma estrutura. A diferença não está nos problemas, são os mesmos problemas que vêm para as duas casas. A diferença está onde a casa está alicerçada. A diferença está na rocha e na areia. O que ouve a palavra de Deus e pratica, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Está firme. Vêm os problemas, as dificuldades, vêm. Ele não deixa de passar por isto, mas ele passa pelos problemas e pelas dificuldades firme em Deus. O que ouve a palavra de Deus e não pratica, está desesperado. Grande é a sua ruína, porque vem a chuva, sopram os ventos, transbordam os rios, bate contra aquela casa e grande é a sua ruína. Ela se desespera. Ela fica sem saber mais para onde é o sul nem para onde é o norte. Fica desorientado, apavorado, com medo de morrer dentro de casa do coronavírus. Ninguém não pode nem ouvir falar mais do coronavírus, que fica se tremendo, fica com medo. Cada notícia é um pavor. Cada notícia se apavora. Porque ouve a palavra de Deus e não pratica. A casa é edificada sobre a areia. Quando chegam os problemas, ela desaba. Ela cai. Grande é a sua ruína, fica sem esperança, sem força, fica desanimado, depressivo, porque não foi edificado sobre a rocha. A diferença entre o que serve e o que não serve é que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, o que serve a Deus, os problemas chegam na casa dele, a doença chega na casa dele, vem as dificuldades, mas ele permanece firme, porque ele está edificado sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e não praticam, ouvem a palavra de Deus e não praticam, vêm os problemas, as dificuldades, as tribulações, quando chegam, ela desaba, não sabe o que fazer, fica totalmente desvanecido, não pode nem falar em coronavírus, cala tua boca, não fala negócio de coronavírus não, ai meu Deus, fica desesperado porque a casa é edificada sobre a areia, ouve a palavra de Deus e não pratica. Eu sou desse jeito, quem me quiser assim, eu não vou mudar por causa de ninguém não dou meu braço a torcer, eu não me rebaixo a ninguém, eu sou eu. Ouve a palavra de Deus e não pratica. Quando chega a calamidade, quando chega o problema, quando vem a chuva, sopra os ventos, transbordam os rios, bate na casa do que é edificado sobre a areia, e ouve a palavra de Deus e não pratica, ela desaba. Grande é a sua ruína, diz o versículo de número 27. Então tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve.
E a diferença entre o que serve e o que não serve não está na estrutura dele mesmo, na estrutura da casa, não está nos problemas que ele não passa por problemas, não. Os dois passam pelos mesmos problemas. A diferença está onde está edificada a sua casa. E eu quero perguntar nesta noite, onde está edificada a sua casa? Na rocha ou na areia? Só existem duas classes de pessoas. Os que ouvem e praticam, e os que ouvem e não praticam. Você está desesperado por causa do coronavírus? Está com medo? Angustiado por causa do coronavírus? Está sem saber o que fazer mais? Não pode nem ouvir? Tem que ter cuidados? Claro, todo mundo tem que ter cuidado. Lavar as mãos, botar máscara quando sair, álcool gel, isso é natural. Agora, o desespero por causa do coronavírus? Não. Você que é crente, você pode dizer, eu sou crente e eu não vou pegar o coronavírus porque Deus não vai deixar, porque eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Acabe com isso, isso é ilusão. Porque os mesmos problemas vêm para o justo e para o ímpio. Agora eu quero lhe dizer, se você é um crente verdadeiro, se o coronavírus lhe pegar, você vai passar pela doença do coronavírus firme em Cristo, com a sua fé solidificada, não vai entrar em desespero. Deus nos ajuda e nos sustém a passar pelas tormentas, pelas dificuldades, quando nós ouvimos a palavra dele e praticamos. Deus não impede que nós caiamos dentro da fornalha ardente, mas quando nós estamos dentro da fornalha ardente, Ele vai estar dentro da fornalha ardente conosco. Deus não impede que nós caiamos na cova dos leões, mas quando entramos nas covas dos leões, Ele nos ajuda a passar pela cova dos leões. Deus não impede que a tempestade invada o barco, mas quando a tempestade invade o barco não vai ser destruído, porque Ele acalma a tempestade. Deus é esse Deus. Tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. E a diferença não está na roupa que veste, não. Não está no cabelo, no tamanho do cabelo, não. A diferença não está em se você é rico ou se você é pobre, também não. A diferença não está, eu não pego doença porque eu sou crente, eu não pego. Não, também não está nisso. A diferença está na segurança que se tem quando chegam as dificuldades, na segurança que se tem quando chegam as tempestades. Aí sim, nós vamos ver a diferença entre o que serve e o que não serve. O que ouve a palavra de Deus e pratica, e o que ouve a palavra de Deus e não pratica. Quem é você? Quem é você? Ouve a palavra de Deus e pratica? Então, nesse momento, você está firme. Não é que você vai desafiar o coronavírus, eu não pego, não. Você vai dizer, se Deus quiser, Ele me livra da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Como disse Sadraque, Mesaque e Abednego para Nabucodonosor. Olha, ó rei, se Deus quiser, se o meu Deus quiser, Ele me livra. Se não quiser, também Ele não me livra, mas eu vou continuar servindo a Ele. É assim. Faz que nem Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim é a diferença entre o que serve e o que não serve. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que você possa fazer diferença. Porque tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Fica com Deus.